Olá, bom dia, tudo bem? Feliz sexta-feira? Como pode melhorar ainda mais, mas tá melhor. Tudo bem? Como você está? Como tem passado? Tudo jóia? Como foi sua noite, seus sonhos, né? Como pode melhorar ainda mais? Vamos baixar todas as nossas barreiras cada vez mais, baixando suas barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, para que a gente possa, né, entrar na energia dessa hora do treino, para que a gente possa estar mais presente aqui. Então baixe suas barreiras, né, vai entrando nessa onda, nessa energia de que tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória, e tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Como pode melhorar ainda mais? Bom dia, Núbia querida, tudo bem? Como pode melhorar? Então baixem as barreiras, dissolva. Quem não tem clareza do que é, nós criamos constantemente barreiras à nossa volta, barreira mesmo, você pode imaginar uma parede de tijolinho, um muro, tal, né? Bom dia, Fátima. E a gente vai criando isso para quê? Porque a gente às vezes não quer ouvir o outro, a gente quer se proteger, e aí a gente acha, né, que se protegendo demais as coisas, né, é aí que está o momento certo. Então a gente cria, né, barreiras o tempo todo. Bom dia, gente. Vanessa, Cris, tudo bem? Então, como pode melhorar ainda mais, né? E o que mais é possível. Muito bem, deu bom dia para o corpo? Bom dia, corpo, ativa o timo, né? Para a gente ter aí a nossa energia bem ativada. Vamos começar um dia, né? De forma alegre e divertida, chamando, né? Para que as coisas possam cada vez ficar assim de uma forma mais clara e leve. Hoje aqui na nossa hora do treino, oi, bom dia, Gi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre empatia, né? Eu tinha até comentado no treino de quarta, que a gente falou de relacionamento, porque foi até um pedido, né, de uma querida, ela me mandou falando, Cíntia, e a empatia? Né? Porque às vezes é tão difícil se colocar no lugar do outro, e se eu não me coloco no lugar do outro, eu tô sendo egoísta, né? Então, esse assunto, bom dia Valéria, Lu. Então, esse assunto, né, da empatia, ele é bastante interessante porque ele tem muito a ver, né, com a questão dos relacionamentos. Quando a gente está se relacionando com alguém, independente de quem seja, a gente aciona, né, essa empatia, a gente aciona uma escuta empática. Mas, na verdade, o que é essa bendita empatia, né? A empatia, no meu ponto de vista, gente, é algo que é complexo, tá? Porque assim, bom dia a todos, a Vilma querida. Porque assim, não é você se colocar simplesmente no lugar do outro, mas é você estar nesse lugar do outro pensando como o outro. E aí que é a complexidade, porque a gente pode até tentar se colocar no lugar do outro, mas se a gente mantém o nosso ponto de vista, eu não estou nesse lugar do outro, percebe? Eu estou achando que aquilo é o melhor do meu ponto de vista, do que a pessoa deveria fazer, pensar ou etc. E assim, a empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro pensando como o outro. E aí tá a complexidade, isso que é o desafio, porque às vezes nem a gente sabe, né, sobre a gente, como que a gente faz para pensar como o outro. E mesmo pensando como o outro, eu também estou colocando o meu ponto de vista do que é pensar como o outro. Bugamos, né? Então, aí é que mora essa complexidade, né, dessa questão empática. Então, a pessoa que me mandou a pergunta, ela falou, mas é quando eu não me coloco no lugar do outro, isso é egoísmo? Então, não é egoísmo, mas talvez seja desafiador realmente se colocar no lugar do outro, né? E pensar como o outro para ter essa atitude empática. E quantas vezes nós gostaríamos também que as pessoas fossem empáticas conosco?
Só que se a gente também não falar sobre isso, se a gente não verbalizar o que a gente gostaria que o outro, né, fizesse por nós ou estivesse no nosso lugar, a gente fica assim, na expectativa de que o outro faça isso, mas se eu não verbalizo, né, eu também não chego a lugar algum. Então eu vou trazer um exemplo para vocês perceberem essa questão da relação da empatia. Esse exemplo ele não é meu, né? Eu ouvi esse exemplo numa aula com uma professora minha que estava falando exatamente sobre empatia. Bom dia, Helenice! E aí é assim, e esse exemplo é dela, mas eu acho ele bem bacana, bem claro. Ela disse que num determinado momento da vida, duas grandes amigas, que ela deu o nome de Maria e de Ana, tiveram um momento assim delicado. A Ana perdeu a mãe faleceu, estava muito doente, e aí, né, acabou falecendo. E a Maria, muito amiga da Ana, imediatamente começou assim a correr atrás das coisas, né? Para esse momento, né, do velório e do enterro. A Mônica, querida, pensa como outro acho difícil, mas pensa ser mais tolerante e escutar sem julgamento, ser paciente. Exatamente, vou chegar aí, Mônica, é isso mesmo. A nossa atitude empática, né, faz parte da nossa atitude empática, isso que Mônica traz, que a gente baixar barreiras e só às vezes ouvir sem julgar, né? Aí a gente já está, né, tendo uma atitude empática e uma escuta empática. É bem por aí mesmo. Então, nesse exemplo, né, a Ana tem aí o falecimento da mãe acontecendo e a Maria, né, na mesma hora, assim, puxa, tal, deixa eu, né, correr atrás das coisas, e começou a ligar para amigos, avisando o que tinha acontecido, foi comunicando os parentes da Ana e tal, e esses parentes, nossa, eu vou até aí, nossa, mas eu vou chegar na rodoviária, eu te pego na rodoviária, fica tranquilo, te pego na rodoviária, deixo lá no velório, volta, era um dia chuvoso, muito frio. E aí a Maria correndo atrás das coisas, arrumando para deixar água nesse velório, alguma coisa para comer, porque os familiares estavam vindo de fora e estava frio, e arruma casaco, guarda-chuva, aquela função, né? E ela correndo o dia todo, tal, para dar, né, suporte a toda essa família, então fazendo isso, né, de bom grado e correndo atrás de tudo. E a minha professora, ela conta que minutos antes de começar mesmo, né, o momento do enterro, foi o momento que ela foi até o velório. E aí ela chegando lá, ela foi falar com a Ana, e a Ana falou assim, nossa, eu tô muito triste. Ela falou, imagina, ela falou, não é isso não. A Maria simplesmente assim, ela desapareceu. Ela veio aqui um pouco, saiu correndo e tal, e ela, no momento que eu mais precisava da minha amiga, ela não tá aqui. Ela falou, eu precisava, né, de um braço, sabe, de um ombro amigo, de apoio mesmo, de ter alguém segurando a minha mão o tempo todo, nesse momento bastante doloroso, tudo, e ela simplesmente, ela não tá aqui. E aí, né, essa professora minha, ela falou, nossa, mas a Maria tá correndo atrás de tudo, né, dando suporte para toda a sua família e tal. Ela falou assim, então, mas ela nem me perguntou se eu gostaria disso, se era isso para fazer. Mas o que eu precisava mesmo era da minha amiga ao lado, né? Oi, Lu. Então perceba assim, nessa situação, quando a gente, muitas vezes a gente começa a tomar a frente, né? Em relação à família, em relação aos amigos, correndo atrás de coisas que não são da nossa alçada, da nossa competência, sabe? Que talvez a gente queira ajudar e a gente atropela as situações. A gente passa, né, a fazer as coisas pelos outros, mas os outros nem pediram. Talvez não seja aquilo a necessidade da pessoa. E aí como é que a gente sai disso, né? Exatamente tendo uma atitude empática. E a atitude empática, gente, nesse momento eu me coloco frente a um amigo ou ao familiar e aí eu vou falar, bom, eu sei, né, que talvez esse momento esteja muito doloroso, claro, né, vamos pegar esse exemplo aí do luto, mas eu sei que esse momento é doloroso, tal, do que você está precisando? Como que eu posso te ajudar nesse momento, né? E verbalizar isso, porque no ponto de vista da amiga, da Maria, o que ela fez? Do ponto de vista dela, ela falou, vou correr atrás de tudo, vou dar suporte para a família, tipo assim, né? Não tô dando suporte só para Ana, mas para a família inteira da Ana, porque ela é muito querida. Então, claro que ela fez aquilo com o coração repleto de amor em relação à amizade que ela tem.
mas naquele momento a amiga precisava mais da mão dela do que qualquer outra coisa. Então, quantas vezes a gente, né, não se colocou também, né, nesse papel, na tentativa de ajudar, eu começo a fazer coisas a mais, além que talvez não seja necessidade daquela pessoa naquele momento. Oi, Rô. Então, perceba, né? Como seria a verdadeira aí atitude empática? Ou qual seria a atitude empática, né, nesse momento? Qual seria o que poderia criar mais, né, através da empatia? Então, quanto você, né, realmente verbaliza para as pessoas quando você está precisando de algo e do que aquela pessoa pode te acolher e de que maneira que você pode ser uma contribuição. Tá? Então, essa é um primeiro exercício, né, do exercício da empatia, né? Eu me colocar ali naquele momento fazendo o quê? Fazendo uma conexão. A conexão com o outro, gente, é o que vai mostrar pra gente qual é a atitude mais certeira, tá? Ou qual é a atitude que vai criar mais. Então, baixar as barreiras e entrar em conexão total com a pessoa pode ser o primeiro passo. Eu tô totalmente ali em conexão com aquela pessoa, preferencialmente de frente com ela, próximo a ela, para eu entrar na conexão sem ruídos, né? Mas eu com a pessoa, e aí eu tenho essa atitude empática, né? E como a Mônica trouxe aqui mais cedo, aí eu baixo todas as barreiras e eu escuto sem julgamentos. Eu estou ali, né, sendo tolerante. Às vezes a gente ouve coisas que não dizem muito respeito a nós, que talvez possa ser um pouco pesado, mas quando a gente faz essa escuta empática, sem julgar, isso cria muito. Porque quantas pessoas gostariam de estar verbalizando o que está acontecendo dentro aí do coração e não tem quem ouça, tá? Então, você exercita isso, né? Você exercita essa empatia dessa maneira. Há situações também que às vezes podem parecer empáticas e não são. Uma delas é assim, a pessoa tá contando para você alguma coisa e você fala, ai, ó, esquece, passou. Ai, passou, amiga, chega. Não, bola pra frente, vamos sair, vamos tomar alguma coisa, vamos fazer uma caminhada. Ó, não, para. Não toca mais nesse assunto. Gente, isso pode parecer que você tá ajudando, tipo assim, ó, esquece, tal, mas é o tempo da pessoa. Aquela pessoa, né, às vezes ela pode até ficar constrangida de num outro momento te contar de novo sobre o mesmo assunto. Ai, tipo, terminei um relacionamento. Ai, vai falar de novo disso. Ai, bola pra frente, a fila anda. E a pessoa ainda tá num exercício de tentar se desligar do relacionamento. Ainda é doloroso, ela ainda tá processando, né? E tem pessoas que ficam às vezes meses e anos presa a um relacionamento antigo por algum motivo que ainda precisa ser curado. Não nos cabe julgar quanto tempo aquilo vai demorar para a pessoa soltar. Mas se eu ouço, né, com a empatia, não, fala, tal, você pode ajudar o quê? Você pode ajudar com perguntinhas, será que está na hora de soltar? Como seria, né, você começar a soltar isso? O que ainda pega, né? Conta para mim, né, o que veio à tona, o que está preso ainda nesse momento, tal. Então você vai trazendo elementos para a pessoa se sentir confortável naquilo e soltando. Muitas coisas a gente cura, né, quando a gente está falando também. Então, percebam, é uma situação que você está querendo colocar a pessoa para frente, né? Você está vai lá, né, para frente. Mas talvez não seja a maneira mais empática, tá? Para esse momento, né? Então, nessa situação que parece uma coisa, mas é outra, ok? Também, gente, não é competição de quem tá sofrendo mais, né? Isso na quarta-feira a gente falou sobre, na parte de relacionamento, eu tava falando sobre isso, porque como vira uma competição de tudo, né? Essa vida. Então você tá contando alguma coisa, tá? Não, deixa eu contar. Não, entendo o que você tá passando. Não, você quer ver comigo como é que é. Nossa, já passei por isso de uma forma muito pior. Imagina, isso daí é fichinha, perto do que eu vivi. Nossa, mas você tem que ver lá em casa a mesma coisa, se não for pior. Gente, destrói, descria, né? A pessoa traz aí, você nessa escuta empática, nesse momento da empatia, deixa ela falar,
tá? Sem julgamento, sem competição, né? Sem pressão. Então, é ser, né, ter a tolerância, é baixar as suas barreiras, o quanto você aciona a compaixão nesse momento. Então, tudo isso vai colaborar para que você possa exercer essa atividade empática. E aí perceber também, quando você está precisando, né, dessa empatia, receber essa empatia, quem que vai ser a contribuição para você? Para quem que você vai poder, né, falar, se abrir, né, solicitar uma ajuda, pedir uma contribuição. Então, como que você faz isso? É realmente pedir ao universo, né? Então, pedir para uma energia maior e ficar na pergunta de quem pode ser uma contribuição para mim nesse momento? Para quem que eu posso contar isso que me ouviria sem julgamentos? E ouvir sem julgamentos é treino, porque a gente acaba julgando, né? O olhar crítico, ele pode criar aí muito ruído, né, nas relações. E porque eu acho sempre o que é melhor, né? Eu acho sempre o que é melhor. Ontem até, quem acompanha aqui o Terapias de Luz, né, eu fui respondendo também umas perguntas nos stories, foi ótimo, gente, muita gratidão, porque a cada momento que eu abri o Instagram tinha um monte lá, eu falei, gente, que delícia. Você vai, né, vai movimentando uma energia. Mas aí uma pessoa me perguntou assim, nossa, eu sinto raiva de tudo, de tudo. Eu tô com raiva de tudo, né, vou sempre pra raiva, era alguma coisa assim. E na hora me bateu uma energia muito forte ali. Eu falei, gente, é raiva ou é controle? Porque quantas vezes a gente acaba indo para uma raiva porque a gente quer ter o controle da situação, né? Ai, não quero ver você assim, eu não quero ver você desse jeito, hein? Pode mudar. Ai, ó, né, tal, melhor aí, eu não quero... Gente, como é que a gente fala isso para a pessoa? Eu não quero ver você assim. Entendo a energia que vem, né, daquela coisa assim de que eu gostaria muito que você melhorasse, né, pega no meu coração eu como amiga, eu como mãe, eu como familiar, tal, ver você sofrendo, mas será que essa é a melhor frase? Porque talvez a pessoa que receba isso, ela se sinta na obrigação de melhorar, mas ela não consegue. Ela tá, né, ela começa a se cobrar. E aí, no sentido de melhorar uma questão, a coisa começa a piorar, né? Porque a pessoa vai se sentir o quê? Nossa, eu sou uma bosta mesmo, porque eu não consigo esquecer essa história, eu não consigo andar para frente, eu não consigo, né, soltar. Todo mundo aí, né, esquece das coisas, eu não consigo. Gente, destrói, descria, como pode melhorar isso, baixe todas as suas barreiras, como eu posso ser gentil comigo, como eu posso ser gentil com o meu processo. Isso é só um ponto de vista da pessoa que está falando comigo. E aquela ferramenta maravilhosa, interessante ponto de vista, ela se adequa muito a isso. Quando você está ouvindo alguma coisa que acaba ficando muito pesado para você, mentalmente não fala, tá? É aqui dentro. Você fala, interessante ponto de vista, que essa pessoa tem esse ponto de vista. É só entender que é, né, um ponto de vista que a pessoa está trazendo. É a maneira como ela enxerga o mundo, é a lente que ela está usando, que não precisa ser necessariamente igual à sua, né? Então, ai, Valéria, gratidão, faz muito sentido, é isso. Porque a gente começa às vezes a sentir muita raiva das situações porque a gente quer controlar. A gente quer que né, o mundo ande na velocidade que a gente determinou. Que as pessoas tenham comportamentos como eu pensei, como eu planejei. E quanto mais controle, né, mais raiva. Quanto mais controle, mais preso você está em alguma coisa. Então, porque você quer controlar a tua família, o comportamento da tua filha, você quer controlar o trabalho, o trânsito. Ai, mas tá muito cheio. Gente, as pessoas resolveram sair no mesmo horário, todo mundo tem compromisso tipo 9 da manhã, então vai estar cheia a avenida. Mas eu quero controlar o trânsito, eu quero controlar o tempo. Ah, eu planejei uma viagem pra praia, né, e tal. Bem no final de semana que a gente vai viajar, vai chover, vai fazer frio e tal. Curte assim mesmo. Né? Como seria? Como eu posso curtir mesmo caindo canivete? Como seria divertido? Sabe assim, né? Mas é treino porque assim, na nossa realidade aqui, se você não tá reclamando, você tá errado. Não é? Se você tá muito feliz, nossa, não sei, você é muito estranha, né? Você tá aí rindo à toa. Nossa, tá chovendo canivete e você tá achando graça? Nossa, é muito esquisita, hein? Nossa, é muito estranho.
Treina, amada, querida, minhas alunas aí, maravilhosas. Como pode melhorar ainda mais? É isso. A gente vai... Como seria soltar o controle? Como é que você faz para soltar isso, né? Todo dia, como eu posso soltar um pouco mais o controle, né? Como eu posso soltar um pouco mais? Ou acordou, né? Que universo, que presentes estão disponíveis para mim hoje? O que eu posso fazer de diferente para soltar ainda mais esse controle? E aí tem tudo a ver com empatia, por quê? A gente entra num estado que é chamado estado de permissão. É baixar totalmente as barreiras e perceber que o outro é o outro, com as escolhas do outro, né? A gente às vezes se surpreende, fala umas coisas assim, um bebezinho, né? E aí a criança lá, sei lá, tem um aninho e pouco. Você não acredita que ela tá querendo escolher as roupas dela? Ué, mas que maravilhoso isso, não é não? Falou assim, nossa, mas ela já tá escolhendo as roupas dela, gente. E assim, você já vai querer controlar e desde cedo assim, mas a gente faz, né? As mães aí falam, não, eu acho melhor, eu queria que ela estivesse vestindo a roupa assim, lavanda, que agora não é mais lilás, né? É lavanda. Está usando lavanda, está usando laço combinando com outra coisa. Aquela criança começa a arrancar o laço assim, porque detesta coisa na cabeça. Ai, coloca, solta esse controle. Os filhos ensinam muito pra gente nesse sentido. Se a gente estiver disposto a olhar com empatia, que isso está sendo um aprendizado, né? O quanto você está disposto a olhar para as situações e falar, nossa, o que eu estou aprendendo aqui? Comecei a trabalhar com uma pessoa que é mais difícil, baixe suas barreiras. O que essa pessoa está me ensinando que eu ainda não percebi? Nossa, porque ela treina, né? Eu estou treinando a paciência com a fulana. Eu estou treinando a permissão com não sei quem, tá? Anteontem eu acho também, que uma amiga minha, ela falou assim para mim, ela falou, Cíntia, para mim está sendo um desafio no trabalho, porque eu tenho um pensamento muito rápido, muito acelerado, e eu sou muito prática. E aí as pessoas que estão trabalhando comigo, elas vibram numa outra frequência e elas, né, fazem as coisas com mais lentidão. Elas não deixam de fazer, mas não é no tempo que eu gostaria que fosse. Ela falou, para mim está sendo um treino absurdo, porque eu tô tendo que entrar numa permissão e entender que cada um tem o seu tempo de realizar as coisas. Não adianta a gente ficar assim, vai lá, vai. Você já tentou controlar a velocidade do elevador? Você já viu gente assim, né? Prédio lotado, a tal do elevador, aí você chamou lá, porque você quer subir. Tá, então você tá esperando aparecer o elevador. Aí você fica assim no botão. Gente, não vai aumentar a velocidade do elevador, viu? Eu não sei se você já fez isso, não adianta. Você fica lá. Como se você apertasse aquele botão 30 vezes por segundo, ele chega imediatamente. Não, ele tem um tempo para se locomover. Mas perceba, nas mínimas coisas, como a gente quer controlar. E aí tudo vira raiva, porque eu não consigo, e aí mexe comigo. Solta, treina. Como eu posso soltar mais isso daqui, né? Não é, gente? Olha lá, filho nos faz colocar em prática todos os aprendizados da vida. Concordo, Cris. Concordo. É tão interessante, né? Quem tem mais de um aí percebe que cada um ensina uma coisa, inclusive, né? Olha lá. Mas gente, eu tô falando do elevador porque eu já fiz isso horrores, né? Aí ainda tá eu lá apertando e falei, gente, não vai adiantar, né? Porque isso aqui tem uma dinâmica, isso aqui tem uma velocidade, tem uma física embutida nisso daqui, não vai adiantar. E eu ali, né, rindo comigo mesma, olhando para a situação, né? Um congestionamento, tudo parado. O que você faz? Começa a buzinar. Como se a buzina ela fosse, ela vai levar teu carro, ele vai, né, igual aqueles filmes de ficção científica, tal, aí ele começa a sobrevoar todos os carros. Adianta? Não, porque deve estar tudo parado, às vezes quilômetros. Amado, relaxa, desliga. Bom, vou ouvir uma música, talvez seja a hora de eu pensar na vida aqui. É treino, né? Exatamente, inconsciente. É ir para a consciência, né? Que a Valéria traz aqui. Vamos ter mais consciência. O quanto que a gente está consciente, porque quando a gente está nessa de querer controlar as coisas, não conseguir dar uma raiva, a gente tá, mergulhado de cabeça na piscininha, hein? Na piscina, total. E ainda tá lá tentando fazer bolha lá embaixo. Então, como pode melhorar? Como pode melhorar? Percebeu que tá com uma raiva excessiva aí? Respira.
que eu tô querendo controlar que não tem como, né? Como eu posso soltar isso daqui? Como eu posso soltar, né? Eu tô presa, eu tô escolhendo ficar presa aqui nesse controle, né? Ou falamos bem, na minha vez o caixa do supermercado para. Pois é. E essa, Vanessa, é bem aquilo, né? Tudo que a gente coloca a nossa atenção, a gente cria, né? Então, se eu tô olhando, nossa, só a minha fila que não anda, eu tô reforçando que a minha fila não anda. Olha que legal, eu tô olhando pra fila, só a fila do lado que tá andando rápido, a minha não anda, a minha não anda, a minha não anda, né? Então, é pensar como eu posso, né, fazer com que essa fila ande mais rápido, como eu posso sair desse supermercado mais rápido do que eu imaginei. Como, né, o que pode acontecer? As coisas começam a fluir, brincar até no supermercado. Marcelo, nossa, em congestionamento meu marido reclama o tempo todo e eu fico olhando as coisas tranquilas. O meu marido também reclama muito, gente. Muito. É um treino. É um treino. Hoje mesmo de manhã já foi um treino aqui diário. Ele vai falando pro meu filho se arrumar pra escola. Vamos! Vamos! E meu filho de fone, maravilhoso, com fone de ouvido, ouvindo música, tomando café na dele. Assim, ele, vamos! Eu falei assim, Beto, é o seguinte, ó, não vai adiantar você ficar falando vamos, 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 porque ele tá no tempinho dele, e assim, ele vai chegar na escola no horário que é pra chegar, tá tudo bem. Mas eu quero chegar, e foi exatamente, olha só, tudo a ver, porque ele virou e falou assim, eu quero chegar no horário que eu determinei. Eu falei, então não vai ter jeito não, hein? Então melhor você já ir. Vai sozinho. Não, vou esperar. Aí fica com aquela carinha assim. E aí a gente percebe que daí ele fica mais louco ainda, né? Porque daí eu falo assim, perceba como estar nesse momento de raiva, de ter controle é uma escolha. Como pode melhorar? Ele fala assim pra mim, como pode melhorar? Ai, Jesus, não, gente, mas como pode melhorar? Hoje, então, a gente pode treinar muito isso, né? Vai percebendo quais são os momentos, né, que a gente quer controlar alguma coisa e não tem. Eu agora, né, aproveitando minhas alunas que estão aqui, a gente, né, e minhas amigas aí que dão aula junto comigo, Cris, Vanessa e tal, a gente tá dando aula remota, a gente depende de um sistema, né, de uma plataforma, e tem momento que aquilo tudo trava. Ah, gente, então aí começou a travar, desligo, e daqui a pouco eu volto, meus alunos já sabem, voltei. Vi, gente, travou tudo aqui. Ai, a gente viu, professora, que travou, que parou. Porque eles já sabem que isso daí vai acontecer, que pode acontecer. Da mesma maneira como os alunos estão online, daqui a pouco estão offline, porque fica oscilando. E quanto a gente está na permissão de deixar as coisas meio que acontecerem, né? Então solta. Tudo que a gente quer controlar, aquela imagem da corda, né? Quando a gente está segurando uma corda com muito afinco mesmo, querendo controlar situações, quem mais se machuca é quem está segurando. A mão sangra, né? Então, solta. Eu tenho controle sobre isso? Não. Depende de mim? Não. Então, solta, tá? Como eu posso estar mais nesse espaço de gentileza comigo, de leveza, de menos reclamação. E é treino direto, gente. É ter a empatia, exercer a empatia com a gente, né? Da gente perceber o quanto, né, de gentileza que a gente está desenvolvendo, o que mais é possível. Oi, Dani, querida! Né? Como pode melhorar ainda mais. Então, treinem, né? É treino mesmo. E o objetivo aqui dessa hora do treino é trazer isso para que a gente fique antenado, né? Porque essas ferramentas também, pessoal, até trazer uma clareza para vocês. Essas ferramentas, elas vão mexendo muito com a gente mesmo, tá? Elas mexem porque a gente começa a olhar essa realidade com outra lente. E aí a gente começa a exercitar isso e funciona. Quem vai treinando aí, né, percebe isso, né? A gente vai treinando e as coisas realmente elas começam a melhorar e tal. E tem momentos que são mais desafiadores, né? Em que a gente se coloca na dúvida, ai, será que isso está funcionando e tal, né? Continua, não para. Porque o convite para voltar para uma piscininha, gente, ele é muito grande. Porque a gente vive na piscininha o tempo todo, tá? A gente tá nessa piscininha de merda achando que tá arrasando direto. E aí quando a gente começa a fazer um movimento diferente para sair, tipo, sabe, uma força assim que puxa a gente de novo para lá, né? Tipo, volta para cá. E aí a gente tem a clareza de que, nossa, o que tá acontecendo?
né? Qual é o momento? Por que que eu estou assim? Como pode melhorar essa situação? E aí ter a autocompaixão, né? Igual a Valéria traz aqui, que é eu ser compassivo, né? Eu olhar para mim com essa gentileza, tendo compaixão. Hoje eu não tô boa, hoje eu quero ficar quieta. Nossa, hoje eu tive um acesso de raiva e eu percebi que foi mesmo porque eu queria controlar uma situação, que eu queria controlar o comportamento de alguém. E aí na hora eu estourei. Mas qual é a graça? Depois eu percebi que eu estourei. Gente, estourei com aquilo e era controle excessivo. E era controle demais. Eu percebi. Porque há bem pouco tempo isso estava acontecendo e eu nem tinha percebido. Ainda depois do acesso de raiva eu ainda ficava assim, tá vendo? Falei? Ai, tá vendo? Sabia? A gente ainda fica se vangloriando, né, da crise de raiva que a gente teve. E agora já muda. Eu tenho, mas eu percebo. Falei, nossa, foi isso. Fulano falou aquilo, não gostei, queria controlar a situação. Então eu começo a soltar um pouco essa pressão que eu tenho comigo, que é a autocompaixão, né? Não é assim? Ai, Marcela, você gostou? Olha, gente, o episódio dos cordões ACA que tá lá no Spotify, ele é maravilhoso. E ele é super para aplicar quando você quer soltar coisas com pessoas e situações, hein? Treina, ouve direto, que ele é muito bom. Uma oração linda, né? Que ajuda a gente a quebrar laços energéticos, só na tesourinha, tá? Núbia é treino, amada, né? Núbia colocando aqui, tem muita dificuldade em deixar de controlar. Até porque a gente foi meio treinada para isso. A gente foi meio treinada a estar no controle. A gente meio que comprou a ideia de que estar no controle era o certo a se fazer, né? E perder o controle, ó, me causa sentimento de impotência, exatamente. Né? Eu sinto que eu não tô no controle. Se eu tiver no controle, eu tô me sentindo bem. Então, assim, como eu posso, né, soltar um pouco? Quais dentre as várias ações que acontecem na sua vida que você pode começar a soltar, sabe? Gradativamente. Aquilo que é mais suave, que é mais leve com você. Talvez em algumas situações sejam mais complexas. Mas assim, bom, se eu chegar um pouco atrasada, né, eu não vou controlar o trânsito, tudo bem. Sabe? Então, em que situações? E aí você pode também trabalhar com perguntas. O universo me mostra que situações que eu posso já começar a soltar um pouco desse controle, em que eu posso treinar com mais gentileza. E, gente, a gente vai no nosso compasso, viu? No nosso tempo. Cada um tem um tempo para subir um degrau. Não se comparem, né? Então, é treino contínuo, tá? Direto, sempre, né? Porque eu tô aqui na minha essência, prestando atenção aí no meu coração mesmo, tá? Amados, que gratidão imensa. Hoje tem, né, o episódio do Terapias de Luz, deve sair no horário do almoço, e eu gravei sobre relacionamentos e comunicação, que foi o tema do nosso treino de quarta. Aí, né, gravei, coloquei algumas coisinhas lá, porque é legal para deixar gravado, pra gente lembrar sempre e para treinar também, né? Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de treinar, de ver por aqui, me manda. Vai ser uma gratidão muito grande, né? Trocar as experiências com vocês, porque eu aprendo bastante também. Beijo no coração de cada um, uma excelente sexta, um excelente final de semana. Hoje começa um novo mês. É mesmo, hoje é 1º de outubro, não é? Outubro, como você pode sobrecriar o mês de setembro? Ai, gente, já vou colocar isso aí nos stories pra gente treinar. Né? Como esse mês pode sobrecriar o mês passado, né? Quantas coisas incríveis podem acontecer, que grandiosas e gloriosas aventuras teremos no mês de outubro, não é? Olha só, como pode ser mais divertido. Um beijo, beijo Rafa, querida, beijo no bebê. Um beijo, gente, muita gratidão, tchau, tchau.